Boa noite, meu irmão. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bênçãos estar com essa oportunidade. Eu sempre a considero uma oportunidade estarmos juntos, mesmo dessa forma. Você aí em casa e a gente sendo separado por essa câmera, mas juntos em sentimento e aguardando o tempo que nos for permitido para estarmos juntos presencialmente. E estamos, apesar de tudo, alegres. Estamos, apesar de tudo, animados. Por mais que nos venha as angústias e as tribulações, estamos firmes, porque sabemos que servimos a um Deus que guarda a nossa vida e conhece a nossa história. Nos trouxe até aqui e Ele conduzirá de fé em fé, dependendo de que deixarmos Ele agir em nós, até o fim de nossa trajetória, o nosso cumprimento neste lugar. E sobretudo, num tempo maravilhoso e oportuno, estaremos com Ele nos céus. Eu quero te convidar para a gente iniciar esse tempo de adoração e de louvor ao Senhor. Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, para que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 148 precisamente. E esse é um salmo, é um salmo de cântico, de aleluia e de glorificação, onde nós estaremos exaltando o Senhor. E esse salmo ele começa dizendo no seu primeiro versículo, aleluia. Ele diz: louve o Senhor do alto dos céus. Louve o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os anjos. E louve o Senhor todos os exércitos celestiais. Louvem o Senhor, o sol e a lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem os monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor. E ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o Senhor, o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. E ele conclui, aleluia. E esse é um salmo, e chama a nossa atenção para que toda a criação, e toda a criação que recebe o atributo de imagem e semelhança de Deus, os seus santos, a sua igreja, o seu povo, e a revelação e manifestação do seu poder em sua igreja e em nós, como suas testemunhas na terra.
tudo louve ao Senhor. Todas as coisas louvem ao Senhor. Todas as coisas, feitura sua, estão em suas mãos, diante da sua vontade. Uma palavra sua, tudo se faz. Uma palavra sua, tudo se desfaz. Uma palavra sua, tudo se constrói. Uma palavra sua, tudo se destrói. Uma palavra sua e cura entrará em sua vida. Pois uma palavra sua repreenderá todo o mal. E também uma palavra sua derramará todo o perdão sobre o pecado. Aniquilará toda a força das trevas e romperá todas as correntes. Quebrará as portas das cadeias e nenhum cativo e preso estará diante da sua vontade. Ele repreende os infernos. Ele faz de lugares secos, desertos, serem inundados por torrentes, águas que saem do seu trono. Sim, esse é o Deus a quem servimos. E quando a terra está árida, seca, rachada, sofrida, uma terra seca, Ele transformará esse coração e essa terra num lugar fértil. Se você estiver como uma terra seca nessa noite, nessa hora, peça para ser inundado pelo Espírito de Deus. Você ficará cheio. Você ficará cheio a transbordar. Sua alegria será completa. Não será uma alegria passageira dos sonhos da terra, das coisas deste lugar. Meu irmão, minha irmã, você é um peregrino. Você está nas mãos de Deus. Sua vida, diga que sua família nessa noite está nas mãos de Deus. Seus sonhos estão nas mãos de Deus. Seu emprego, sua saúde, seus projetos. Submeta toda a sua história a Deus. O antes, Ele já colocou no mar do esquecimento. E quer fazer do hoje uma nova história para um futuro triunfante no Senhor. Essa não é uma mensagem de triunfo, mas é uma mensagem triunfante. Porque não é de qualquer jeito e de qualquer forma, mas é caminhando de fé em fé, vencendo os desafios, as situações, deixando cargas pecaminosas, orgulho, ranço, mácula, mágoa, deixando tudo aquilo que nos prende e nos faz arrastar. Não, você é livre. O que atrapalha você, abra a porta do seu coração e ponha para fora. Deixe limpo o espaço da habitação de Deus. Em nome de Jesus, é você o grande alvo do Senhor nessa noite. Se estamos aqui, não é porque estamos buscando alguma coisa para nós mesmos, algum mérito, alguma aparência, alguma presença. Estamos aqui porque amamos ao Senhor muito mais que a nossa própria vida. Estamos aqui porque amamos a sua obra, a sua igreja, o seu chamado em nós. Por Ele e para Ele são todas as coisas. E é por sua causa que é o alvo de tudo isso. Você é a menina dos olhos de Deus. Tudo é para Ele. E Ele derrama sobre nós, retornando em graça a nossa adoração. Adore ao Senhor. Feche os teus olhos. Reúna sua casa. Reúnam todos. E vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor todo bálsamo diante
de lutas, de notícias difíceis, de coisas que aconteceram que são difíceis. O Senhor é o bálsamo de nossa vida e é o Senhor que cuida de nós. Ó Pai, é em nome de Jesus que nós direcionamos a nossa oração pelo Seu nome, por intermédio dEle, o nosso advogado, e por todo o amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Ó Espírito Santo, neste lugar Tu diriges, Tu direciona a Tua vontade, preside esse encontro da Igreja do Senhor, mesmo que nessa forma online. Abençoa todos os lares agora, derramando um bálsamo, uma alegria, um desejo de adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meu irmão, exaltar o Seu nome, dizer o quão Deus Ele é grandioso, quem Ele é para nós e o que Ele faz. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, fazer a Tua vontade, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo
ao Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus. Seja feita a sua vontade, eis-me aqui. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Lindo nome, lindo nome. No início era a palavra, o com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu, ele deixou o céu, deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Maior, maior, amor maior que os meus pecados. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus meu. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você vai dizer para o Senhor quanto esse nome é poderoso na sua vida. O nome de Jesus, que sobre todo nome está acima de todas as circunstâncias, meu querido. Sim, nome poderoso, nome que é o príncipe da paz, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Nele você encontra provisão, libertação, tudo o que você precisa neste momento. Você tem o nome que
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sim, Ele é o Senhor. Por isso você vai dizer: em teus braços é o meu descanso. 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 Por quê? Porque seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca jamais nos deixará. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu grande amor, seu infinito amor sempre esteve, seu amor eterno sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. O Senhor sempre esteve nos guardando. Em teus braços é o meu descanso, é o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Porque o Senhor está cuidando, sempre cuidará. Em teus braços é o meu descanso. Tenho conforto. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Isso, você vai cantar descanso em tua graça. Descanso em tua graça. Descanso de novo em tuas mãos. Eu descanso em tua graça. Descanso em tua graça. Descanso sempre em tuas mãos. Descanso de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, o Senhor estará comigo. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
é o meu descanso. Não existe lugar melhor que Em este. teus braços é o meu descanso. Teus braços estão supridos. Em teus braços Estou é o meu suprido, transforma de todos os lados, porque o Senhor é Em bom. teus braços é o meu descanso. O Senhor é muito bom. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Mais uma vez, em teus braços É o meu descanso. Fale com convicção. Em teus braços É o meu descanso. Obrigado, Senhor. Que descanso bom, Senhor. Que descanso maravilhoso, Pai. Não existe descanso melhor que esse, Pai, do que nos teus braços. Porque estamos guardados, estamos protegidos. Onde nada nos falta, Senhor. Nada nos falta e nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos afastar de ti, Senhor. Nada, jamais. Não será circunstâncias, problemas. Não é o que pregam por aí contra a nossa vida, contra esses negativos da vida, Senhor. Ah, mas o que mais importa é que a tua palavra diz, Pai, que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, sim, em todo o tempo. Oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Graça e paz, amados. O Senhor é bom o tempo todo. Todo o tempo. Nós estamos iniciando esse tempo de oração agora. Nós vamos fazer um clamor, vamos orar. Vamos interceder. Uma das atribuições da Igreja do Senhor em toda a história é se colocar de pé, de joelhos, é se colocar na posição de intercessor, um guerreiro de oração, é clamar por situações difíceis, outras bem mais difíceis, e que para muitos às vezes impossíveis. Mas como a gente já tem falado, o Senhor transforma as coisas possíveis a partir das impossíveis. Ele é Deus. Não servimos a um Deus inerte, que não se move ao encontro do seu povo, inclina-se ao ouvir, estende a mão, nos conduz de mãos dadas diante da vereda dos desafios, das lutas. Passa conosco em desertos, nos faz andar a pé enxuto no meio de um mar separado, se não por cima das águas. Nos transporta a montes altos e nos faz confiar em seu nome. Eu creio nesse Deus que é capaz de romper o impossível e transformar em coisas possíveis. Não há nada em algum desafio que possamos entregar a Deus na esperança de que Ele não possa ouvir, mas diante de saber que tudo é possível aos que crê. Ele pode não atender a nossa petição, mas Ele tem prazer em nos ouvir. Se nessa oração e nessa noite nós atingirmos os propósitos de Deus, é evidente que certamente estaremos mais
convictos de que podemos confiar nele, a alegria do nosso coração, mesmo que os feitos do Senhor não nos agrade com as suas decisões, pois ele é Deus. Mas saiba que a sua decisão é o melhor para nós. Nós estamos com amados irmãos em quarentena na Europa. Nós temos o casal, pastor Marco, pastora Rubenilde, eles estão em Adra, na Espanha, isolados. Eles estão exatamente num dos lugares mais difíceis para a situação do Covid-19. Um dos lugares mais difíceis. Mas sabemos que Deus tem guardado a vida dessa família, tanto do pastor como da pastora e seu filho. E o Senhor os guarde diante de tudo isso. Estamos no Brasil, estamos numa região onde as pessoas estão também em quarentena. Embora vindo aqui para a igreja eu vi muita gente andando pelos calçadões. A gente só pede que as pessoas sejam cumpridoras dos propósitos no devido tempo. Haverá um tempo, amados, e nós vamos nos confraternizar. Você vai poder se desgastar em abraçar, em cumprimentar o seu irmão, sem nem reservas, mas haverá esse tempo. Enquanto isso, a gente tem que cumprir o processo de quarentena. Eu quero nesse momento orar por muitas causas. Pela uma irmã que perdeu a sua irmã hoje. E ontem, na verdade. E que a perda de um ente querido nos reporta a muitas dores, tristezas. Passamos um tempo, há uns 2 ou 3 anos, em nossa família, com uma sequência de idosos indo para o Senhor. E chegou uma hora que eu disse: Deus, dá uma trégua. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Ele nos faz confortar com as experiências, os testemunhos daqueles que estiveram conosco. Amados, Deus levará bálsamo aos lugares mais tristes em toda a terra, dos lares que abrirem a porta para serem consolados pelo Senhor. Temos aqui pedido de oração pela família inteira da Marivete. Seus filhos, seu filho, suas filhas, os genros, os netos. Sobretudo todos. Sobretudo também sobre sua vida. Para que Deus conforte, guarde, proteja e livre de todas as situações que venham a acontecer. Que nada e nenhuma praga chegue em vossas tendas. Aos nossos irmãos que estão em outros países da Europa, como a Itália, e que nós desejamos que o Senhor faça um livramento na vida desses irmãos, os proteja, os guarde no esconderijo do Altíssimo. E eu creio tão somente que se fizermos a nossa parte, o Senhor fará a sua parte em nossas vidas. Ele nos tem guardado até aqui, irmãos. Se chegamos até aqui, cremos exclusivamente na ação de Deus. Ele tem nos guardado, porque por mais precaução que tomemos, há um inimigo invisível, que não temos total controle como nos defender dele. Temos um mínimo de conhecimento e às vezes nem executamos ele de forma correta. Então eu creio que as nossas falhas, Deus tem nos guardado e tem nos protegido. Em nome de Jesus. Eu quero que você, a forma que você estiver, sentado aí no sofá da sua casa, na cadeira, eu quero que você feche os seus olhos e faça uma oração com convicção. No domingo passado nós vimos Tiago falar que uma das coisas que afeta a intercessão do crente é quando ele faz isso sem convicção.
Ninguém com dúvidas conquista e consegue nada de Deus. Deus não era um Deus de dúvida. Primeiramente, Ele é um Deus de aliança. Depois, Ele é um Deus fiel. E Ele é um Deus de justiça. Ele cumpre todas as suas promessas. Entretanto, nossa parte é tão somente crer, confiar diante do Senhor e apresentar as nossas petições diante desse Deus que tem feito, que fará e fará muito mais. Senhor, em nome de Jesus, age. Ó Deus, nós estamos como prisioneiros em nosso próprio lar, cativos. Estamos reclusos. Há muitos de nós, Senhor, que estão tristes, estão enfermos, estão com as emoções no limite, cansados, já perdendo as forças, a esperança se esvaindo, a saúde mental sendo abalada. Ó Deus, eu te peço nessa noite, nessa primeira oração, para todos os necessitados, os que estão sofrendo de angústia, de tristeza, os que estão se sentindo presos em pequenos espaços dos seus lares, e aqueles que muitos estão habitando em lares muito pequenos, com muita gente por lugar, por metro quadrado. Ó Deus, sopra um vento dentro desses lares, ó Senhor. Sopra um vento e demonstra, Senhor, nessas famílias a tua presença. Enche esse lar, ó Deus, com teu Espírito e traz uma calmaria em face a todas as tempestades emocionais. Pois essas situações de saúde mental, ela atinge jovens, adultos, anciãos, velhos, todos. As crianças às vezes estão dentro dos lares, já estão sem paciência, Senhor. E nós pedimos, ó Deus, nessa noite uma oração de inundar a tua presença nos lares. Ó Senhor, faz uma obra nas famílias. Revela-se, Senhor, de alguma forma, por alguém que ligue, para uma palavra que chegue, para que essa mensagem chegue dentro dos lares e que as pessoas possam compreender que tu és o refúgio, o Senhor é a segurança, o socorro bem presente na angústia. Mas sobretudo, Senhor, também quando a gente olha para muitas famílias onde o pai está dizendo: eu não tenho o que fazer, não tem comida na minha mesa, se eu não trabalhar, a minha família perecerá. Senhor, cada um de nós, ativamente, possamos ser uma atalaia do Senhor na terra, e que as famílias possam ser supridas. Ó Senhor, nesse tempo tão difícil, não permitais, Senhor, que tais situações se prorroguem. Ó Deus, para todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, respirando por máquinas, as cidades onde muitos idosos estão ocupando as camas, não de seus lares, mas dos hospitais. Em nome de Jesus, nessa noite, que teu Espírito de cura seja derramado em todos os lares, hospitais, leitos, que essa enfermidade encontre o anticorpo enviado do Senhor para repreender a doença, e que haja cura plena em nome de Jesus. Que seja derramado cura em vários lugares da terra, e a manifestação de todas elas sejam para exaltar e glorificar o nome do Senhor, para saber que o Senhor é Deus, Deus em toda a terra. Ó Senhor, na vida do meu irmão e da minha irmã, nós temos sentido muitas saudades.
Mas eu peço ao Senhor que nenhuma enfermidade entre em sua tenda. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. O Senhor abençoe. Na verdade, o Senhor continue abençoando a sua vida. O Senhor te guarde. Ele derrame sobre ti as suas bênçãos. Te conduza em paz. Em nome de Jesus. Ajuda aí, amado. Manda um amém aqui, que a gente está acompanhando aos poucos a participação de você, que é muito importante. Aos nossos irmãos que estão conosco aqui nessa transmissão. Fico muito feliz em tê-los aqui, porque para nós já é um bocado difícil, né? Já é um tanto difícil estar direcionando os nossos sentimentos, porque na hora da ministração eu estava me lembrando do tempo que a gente estava essas cadeiras todas preenchidas com a presença de vocês, aquela atmosfera gostosa daquele culto nosso coletivo, né? E a gente está aqui ministrando para vocês através de uma câmera. E às vezes a sensação é bem difícil para nós. Mas eu sei que também tem uma oportunidade da gente conseguir falar e ver pessoas que estão perto de nós e outras bem distantes. Eu quero que essa palavra percorra todos os lugares de nosso país, começar de nossa cidade, dos lugares que ainda estão sem assistência, mas que a palavra do Senhor, ela seja nessa noite conforto, ela seja alimento, ela seja bálsamo, ela seja cura, ela seja liberdade. Essa palavra chegue nos lares com intrepidez. Essa é uma oração para sacudir, nos movimentar, olhar para o desânimo, olhar para a nossa alma, dizer: de que reclamas, ó minha alma? O meu Deus vive, e você pode glorificar o nome do Senhor, e esteja com uma alegria. Amados, essas não são palavras minhas. Eu não sou um coaching espiritual, não sou um coaching do céu. Eu sou um mensageiro da palavra, sujeito a ela e sujeito a esse Senhor, nesse Sinai que estamos aqui. Portanto, essa palavra, ela vem do alto pela minha boca, para por essa câmera penetrar o seu lar. Em cada cômodo da sua casa. É um santuário do Senhor. É dentro de você, e totalmente dentro de você, que habita o Altíssimo, o Poderoso, o Eterno. O Senhor habita em você. A palavra nessa noite é para que você se levante como um guerreiro celestial. Para que você na terra seja um guerreiro dos céus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu desejo que essa palavra percorra aos lugares necessitados em todo o nosso Brasil. E que ela, por essa ferramenta, viaje toda a América do Sul, que ela viaje cada país, a Argentina, o Paraguai, o Peru, uma cidade com muitas dificuldades. As cidades onde a assistência já não chega, mas que chega a presença do Espírito Santo de Deus em toda a terra, em nome de Jesus. E que haja abundância do poder de Deus, da alegria, do livramento. E que em cada lar as pessoas possam sentir que há um Deus que as guarda, que as vela, que as protege e que cuida de cada uma necessidade em nome de Jesus. Pois essa é a vontade de Deus para todos os homens, toda a natureza, toda a criação em toda a terra, todos os lares, famílias, homens, mulheres. O Salmo 142 diz: louvem o Senhor do alto dos céus. Toda a criação, louvem o Senhor nas alturas.
Louvem o Senhor de todos os seus anjos. Louvem o Senhor todos os exércitos celestiais. Louvem o Senhor toda a criação, o sol e a lua. Glória a Deus. Ele diz no versículo 14, olha só que coisa linda para você nessa noite. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo chegado dele. Aleluia. Você é esse povo de Deus na terra, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Eu quero continuar esse tempo especial que estamos tendo aqui. Eu considero um tempo especial, oportuno. Eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas mensagens têm sido ministradas. Quando a gente vai nas mídias sociais, nós vemos muitos pastores preocupados com a saúde da igreja, às vezes com a falta de esperança, às vezes com um testemunho da igreja cansada, sem a expectativa do que vai acontecer. Às vezes muitos de nós estão sem esperança. Então as palavras estão sendo dadas para que a gente possa vencer angústia, desânimo, prova, e nós temos também trabalhado nessa temática e trazendo mensagens que fortaleçam a igreja. Essa é o papel dos ministros na terra, é alimentar a igreja com as verdades de Deus, dizendo que em qualquer que seja a circunstância, Ele está na tua vida. Mas eu quero compartilhar com você uma outra parte da palavra de Deus no livro de Tiago. E nós queremos trabalhar uma outra seção do primeiro capítulo do livro de Tiago. Só que não queremos fazer hoje à noite a ministração sobre a questão das circunstâncias e estar à frente delas e superá-las. Tivemos uma ministração de Tiago a respeito, tivemos uma de Pedro, tivemos outras ministrações em Coríntios, tivemos várias ministrações, uma ministração no livro de Crônicas, mas nós trabalharemos hoje com Tiago novamente, mas não nessa perspectiva de enfrentar os desafios. Eu quero virar um pouco a página dessa questão e falar de uma outra coisa. Porque às vezes estamos recebendo as orientações de Deus a respeito de como vencer os desafios, as lutas das quais estamos passando. Mas eu quero falar com você nessa noite de uma outra temática. Eu quero falar a respeito de que a mensagem ela tem um efeito em nossas vidas quando a gente tem uma vida centrada em Deus. Que por mais ministração que a gente esteja recebendo, se não estivermos com essa mensagem centrada em nós simplesmente estaremos ouvindo inúmeras receitas, propostas, temas, falando das diversas soluções apresentadas pelo Senhor, de modo que se não estivermos vivendo uma vida centrada em Deus, estaremos ouvindo muito e não fazendo nada. Então, como tema nessa noite, eu quero compartilhar com você Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, e a gente vai até o versículo 25. Tiago, capítulo 1, versículo 19, até o versículo 25, como tema nessa noite, como ter uma vida centrada em Deus. Amém? Vou começar a ler a partir do versículo 19. Glória a Deus. Minha versão diz o seguinte: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio também para ficar irado. Porque a ira humana não conduz à justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra de Deus implantada em vocês, a qual é a poderosa para salvá-los.
Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece. Não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas sendo operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga amém. Glória a Deus. Então, como ter, na verdade, uma vida centrada em Deus? Se aprendermos como ter uma vida centrada em Deus, todas as ministrações que o Senhor direcionar como um presente dele para nós, vamos ter a perspectiva correta, aprendê-la, guardá-la, memorizá-la, praticá-la. Se não tivermos uma vida centrada em Deus, vamos ouvi-la, não vamos memorizá-la, não vamos guardá-la, raramente praticá-la, ou nenhuma vez praticá-la. Mas nós estamos para aprender de Deus como ter essa vida centrada nele. E aí, quando foi ensinado a respeito de vencer os gigantes de nossa alma, quando estivermos recebendo a mensagem para fazer com que o desânimo seja passageiro, para que a gente possa vencer todas as lutas, algumas que perder, mas não seremos destruídos, não vamos ser abatidos, não vamos sofrer um dano, nós não contemplaremos os desafios de uma segunda morte em nossa vida, mas nós venceremos em Cristo Jesus. Mas é preciso ter uma vida centrada em Deus. Eu quero tratar na égide de introdução 2 pontos. A primeira delas, nesse momento de introdução, falar a respeito, amados, de uma coisa que nos afeta muito. É como somos precipitados para resolver as coisas. Principalmente quando Deus fala conosco, nos dá uma promessa e a gente perde a paciência diante da promessa e fica ansioso. E muitas vezes as coisas que vão se projetar a nossa vida e nós podemos contemplar pelos olhos da fé, com ansiedade nós tomamos os pés pelas mãos e fazemos tudo antes. Não consultamos a Deus para fazer. Fazemos e dá errado. E quando dá errado, é exatamente quando fazemos de consultar a Deus. Então a gente não consulta para fazer, mas consulta para resolver. Então agimos muitas vezes, em alguns momentos rápido, em outros momentos lentos. E eu quero dizer que poucos homens prudentes, esses homens prudentes, poucos deles não foram levados, impressionados pelos perigos de serem tentados a ser dispostos a falar excessivamente e resistentes para ouvir. Poucos homens prudentes não foram levados a serem apressados demais para falar e resistentes para ouvir. Se assim, a maioria de nós é apressado demais para falar e resistente para ouvir. Pegando aqui as experiências do livro de Provérbios, ele está repleto de experiências aos perigos do que é falar sobre ser apressado. Quando o texto diz, no muito falar não falta transgressão, no muito falar
amados, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, versículo 19. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo arruína. Também Provérbios 13, 3. Percebemos que a língua ela é uma ferramenta de incendiar uma floresta. Até o astuto, quando se cala, ele é tido como sábio. E o que cerra os lábios, é considerado por sábio. Provérbios 17, 28. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 29, 20. Amados, essa é a primeira leitura do cenário que Tiago detecta para a igreja do Senhor, apressada. Deus vai ensinar as palavras corretas, mesmo que as poucas letras você tenha para dizer com muita propriedade e sabedoria grandes coisas firmes que Deus tem para te entregar. Creia tão somente. É Deus que fala em nós e nós reproduzimos fielmente aquilo que Ele fala em nós. O conselho de Tiago é que também deveríamos ser tardios para nos irar. Provavelmente com isto ele está refutando todos os argumentos de que a gente se afirma que há um lugar em nosso coração para ter raiva porque é do homem. Jesus está nos ensinando que é por essa mensagem tardio para deixar o coração irado. O professor, ele será tentado a ficar com raiva do aluno, lento e atrasado, e mais ainda, com o aluno que é preguiçoso. Entretanto, salvo e em raríssimas ocasiões obterá mais pelo estímulo do que pelo latego da sua língua. Ele obterá mais resultados com aquele aluno ao ensinar com calma do que com a reprovação e a repreenda e o castigo. O pregador, amados, também, ele pode ser tentado a irar-se, ele rale, ele é sempre um bom conselheiro como pregador, mas às vezes ele pode deixar-se mal esclarecido mediante uma palavra ou um gesto agressivo que ele arma a seus ouvintes. E quando a ira no púlpito dá a impressão de ódio, desgosto ou desprezo, ela perde o poder para convencer as almas dos homens. Então a gente pega a nossa expressividade às vezes veemente e tem que ter calma com ela. Por mais que a gente sinta as emoções de estar ministrando, mas a gente tem que permitir Deus falar por nós e em nós. Um pai, de mesmo modo, ele pode irar-se com o filho. Ele pode repreender e trazer uma resistência no filho ainda mais obstinada, e em vez de conseguir controle e direção na vida do filho. Amado, o acento do amor tem sempre maior poder do que o acento da ira. E quando a ira se transforma em constante irritabilidade, petulante incômodo e ferida e censura, ela vai causar. Sempre faz muito mais mal do que bem. O acento do amor é maior que o acento da ira. Então essa mensagem começa tratando para nós. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Amém?
Diga amém, diga glória a Deus. Nessa parte ainda nós estamos vendo um segundo ponto. Todas essas questões que nos faz ser apressado demais. Rapidamente queremos tomar o controle, reagir, irar-se, falar apressadamente, compulsivamente, sem refrear e repensar. Essas coisas, elas são derivadas de um espírito contaminado que bloqueia a palavra de Deus. Portanto, e é por causa muitas vezes disso, que as palavras vêm sendo pregadas há décadas, até no tempo de estarmos presencialmente juntos nesse culto coletivo, estarmos na igreja, ministrando. Muitas vezes a palavra entra no ouvido, no domingo, sente-se um lampejo de mensagem e uma alegria. Na segunda-feira é como um espelho que se olhou, se viu e esqueceu a imagem que estava ontem. Portanto, Tiago usa aqui uma palavra para dizer que quando o nosso espírito está contaminado de ira, ele bloqueia a palavra de Deus. Se o seu coração estiver ocupado com alguma coisa, a palavra de Deus vai bater na porta e vai embora. Tiago usa aqui uma série de vívidas palavras e figuras. Ele convida seus leitores a desprender-se de todo vício na nossa vida e toda a imundície. E não estamos falando aqui, às vezes são vícios desassociados de imoralidade, mas são vícios de qualquer forma. Quando estamos assim, na maioria das vezes, a cera espiritual em nossos ouvidos nos deixa uma pessoa surda. E assim também os pecados podem ensurdecer o homem com a relação com Deus. Além disso, Tiago fala da abundância de malícia inerente do ser humano. Pensa a respeito do vício como em uma emaranhada erva daninha crescendo dentro de nós. Às vezes a gente olha para a pessoa e gosta de ter um julgamento apressado dela. Nós não medimos a palavra para fazer distinção de quem gostamos e de quem odiamos. Amados, pegue sua boca e faça dela uma ferramenta de declaração de amor. De quem você não gosta, feche, mantenha seu silêncio. Não precisa você ser sincero, simplesmente porque a sinceridade demais é pecado, é ofensa. Sinceridade demais mata. Então você pode simplesmente ficar acomedido de ferir as pessoas. Tiago está dizendo para todos nós que devemos nos despojar de tudo que possa endurecer, enclausurar os ouvidos para a verdadeira palavra de Deus, amados. A malícia na nossa alma é algo que nos destrói, é feio. Algo como um câncer que vai contaminando a alma e que nos vai deixando extirpados. Vamos avançando na caminhada, 1 ano, 2 anos, 3 anos na vida cristã e não vamos melhorando. Vamos ficando do mesmo jeito, se acostumando. E nós, quando estivermos vivendo uma vida espiritual acostumada, achando que está tudo certo e tranquilo, construindo alicerces de nossa própria teologia, ela se confrontando com as realidades de Deus, simplesmente vamos nos endurecendo. O coração vai ficando duro e o ouvido cheio de cera. Fica difícil ouvir a palavra de Deus. A palavra nessa noite podia dizer assim: enfrente o desafio, vença, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra nessa noite é dizemos: não vamos endurecer o nosso coração para ouvir Deus falar conosco. A mensagem é outra hoje, meu irmão, em nome de Jesus. E nesse primeiro ponto eu quero falar
de uma vida centrada em Deus. O que é uma vida centrada em Deus? Primeiro, o crente que tem uma vida centrada em Deus é aquele crente que nasce pela palavra de Deus. Ele não nasce por um outro lugar. É a palavra de Deus que traz uma nova vida, um novo nascimento, uma nova criação de Deus. É a palavra que faz o crente nascer. Quando ele diz, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. É Deus que fala todas as coisas, cria todas as coisas, é Ele que tem para nós revelar coisas que não sabemos, que precisamos entender a respeito de nós mesmos, a partir de nós mesmos. E Ele faz isso, não é para nos constranger e nos diminuir, mas Ele faz isso para nos instruir a respeito de nossa realidade, para que a gente compreenda e mude. No livro de Esdras, capítulo 9, versículo 31, a gente lê o seguinte: eis aqui, eu semeio minha lei em vós, e vós sereis exaltados para sempre. A palavra de Deus deve ser, primeiramente, o fruto do nosso nascimento, semear dentro de nós. A palavra, neste sentido, nos dá a ideia de que podemos nos relacionar com a parábola do Senhor, em Mateus capítulo 13, dos versículos 1 ao 8, e qual nos diz como é semeada a semente da palavra nos corações humanos. E aí Jesus fala de uma palavra que cai entre pedras, entre espinhos, à beira da estrada, e de uma palavra que cai num solo fértil, num coração capaz de produzir frutos, nascer e ser algo novo. Um novo nascimento. Essa palavra deve nascer e trazer em nós um nascimento para que ela nos trate, transforme o nosso coração. Quando a palavra ela é aplicada em nosso coração, meu irmão, pelo Espírito Santo de Deus, acontece o milagre desse novo nascimento. Nascemos, e acima de tudo de Deus, do Espírito Santo, e recebemos, portanto, uma nova natureza, uma nova vida. Aquele crente que é centrado em Deus, primeiramente ele nasce da palavra. Segundo, o crente que é nascido, que é centrado em Deus, ele nasce da palavra e ele acolhe a palavra. Todo aquele que é centrado em Deus nasce e acolhe. Ele acolhe a palavra dentro do seu coração. Ele nos fala aqui para receber a palavra com mansidão. Quando às vezes a gente exorta e a pessoa está com o ouvido tapado, por ela estar impregnada de muitas coisas que bloqueiam a verdade de Deus. E a gente faz isso com uma seleção das palavras, com o contexto correto. A gente precisa ser ministrado por Deus, permitir que o nosso coração seja ensinado, e essa palavra tem que ser recebida com mansidão, mesmo que a palavra nos confronte. Essa palavra ela procede no agir das profundidades de nosso próprio ser, e também do Espírito de Deus. Então a palavra, ela penetra em nós, vai fundo, ela enraiza e ela vai crescendo do profundo do nosso ser, mas ela é também nascida de Deus, porque Ele é quem semeia em nossos corações. De dentro e de fora de nós, quando isso acontece, chegarão vozes do Senhor, apontando para o caminho reto, o caminho correto, e aquele que é sábio ouve e obedece às vozes, às palavras de Deus. Eu te pergunto, teu coração está resistindo muito? Você teima muito, está ouvindo muito a palavra de Deus há quanto tempo e as coisas não mudam? É preciso começar a ouvir a palavra de Deus e as coisas começarem a mudar, meu irmão, em nome de Jesus. Quando tudo isso acontece, o fruto disto é um espírito dócil,
e amigável. E, portanto, suficientemente vai te provocar humildade para você aprender as coisas. Você não vai se sentir aquele sábio que acha que sabe todas as coisas, que tem resposta para todas as perguntas, que é ávido para resolver as coisas apressadamente, sem perceber, sem consultar ao Senhor. E quando dá errado, você coloca Deus no contexto para resolver o problema. O espírito dócil, ele não tem ressentimento. Ele não tem ira. Por conseguinte, ele é capaz de enfrentar a verdade, mesmo quando esta fira e o condene. E é exatamente uma das coisas que mais nos aflige. É nós termos a simplicidade de buscar ao outro para reconciliar, para pedir perdão. Porque o nosso orgulho nos faz entender que o nosso pedir perdão é um ato de fraqueza. Pior, não perdoamos porque sentimos que a pessoa tem que pagar o preço do erro. E nos alegramos mais com o preço do erro que a pessoa comete e está sofrendo, do que simplesmente liberar o perdão para essa pessoa e dizer: vamos juntos num novo capítulo. O espírito dócil, irmãos, ele não está cegado por seus próprios tirânicos preconceitos. Mas sim, tem olhos bem abertos à verdade de Deus. O espírito dócil, ele não é seduzido por uma preguiça, mas ele controla tão bem a si mesmo que pode voluntariamente e facilmente aceitar a disciplina de aprender, da aprendizagem de Deus. Um coração dócil, ele é ensinável. Então a gente deixa de ouvir a Deus e aprender dele, porque a gente já chega com o coração entulhado e a porta trancada. A palavra bate e sai. Então, aprendemos que aquele que está centrado em Deus, ele nasce pela palavra. Se você não nasceu pela palavra de Deus, você não é quem você pensa que é. Se você não acolhe a palavra de Deus, você não conhece a Deus, não sabe quem é Deus, não é alguém que vive para Deus. A outra parte desse texto, amados, é que a palavra nos faz nascer e que a palavra tem que ser acolhida. Mas aqui está um ponto entre somente saber e viver. Porque esses dois pontos vão, quando a gente nasce, aprende e acolhe, a gente pode enfrentar o primeiro ponto da nossa introdução. A gente pode enfrentar exatamente o quanto é ser rápido e o quanto é ser lento. Mas, se não pudermos aprender como praticar isso, o nosso segundo ponto da introdução, não podemos vencê-lo, porque não podemos praticar, não podemos exercitar aquilo que Deus nos ensinou. Portanto, isso vai bloquear as ações de Deus em nossa vida. Então, quando começa, no versículo 22, quando ele diz, olha só que coisa linda: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ouvir não adianta, temos que vivenciá-la. Temos que vivenciar aqui as duas coisas, que uma das duas coisas que estão no quadrilátero wesleyano. Há exatamente a racionalidade e a experiência. A razão e a experiência. Quando ele diz, enganando a você mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira logo
e se esquece de sua aparência. Então aqui nós podemos ver entre os versículos no 22 que o crente ele tem que, primeira coisa, ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir e não fazer nada, é melhor não ouvir. Não basta ouvir. E também não basta ler. É preciso praticar a palavra de Deus. Não basta ter o conhecimento. Muitos têm o conhecimento, e muitos têm conhecimento de uma forma impressionante, de decorar muitos textos, capítulos e versículos, e falar às pessoas prontamente, rapidamente, respondendo no texto e no versículo. Contudo, elas não têm o conhecimento da verdade, porque é necessário para isso praticá-la também. Muitos crentes marcam sua Bíblia. A Bíblia de muitos crentes são marcadas. Mas o bom aqui não é você marcar a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia marcar você. Não é você pegar um marca-texto e marcar os versículos dentro da Bíblia, mas é simplesmente a Bíblia marcar você. É aquilo que está marcado em seu coração. É como as paredes de dentro do seu coração, elas fossem todas decoradas com os versículos bíblicos. Ao entrar em sua casa, o Senhor vai ver a sua palavra gravada dentro do seu coração. Há grandes benefícios em quem pratica a palavra. E Tiago está apresentando, pelo menos aqui, de imediato, 2 versículos, 2 pontos. O primeiro é que ele fala de que o homem que vai a uma reunião da igreja, que ouve a leitura e a exposição da palavra, e ele pensa que ao ouvir apenas a palavra, está todos os domingos ouvindo, ele se torna cristão. Ele engana-se a si mesmo, crendo que essa concorrência ao culto, ao ouvir a palavra, que ali se lê e se diz, já é suficiente. Então, não tenha apenas a expectativa de que vinha ao domingo, tu está cheio e completo. Não. Às vezes acontece tudo o que estamos falando aqui. Estamos vindo domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Estamos envolvidos por uma película envernizante em nossa alma que a palavra não penetra. Estamos com uma alma envernizada. Há um segundo ponto, ele diz, fechar os olhos ao fato de que se lê e se diz na igreja tem que ser vivido e praticado na vida. Então, aquilo que se lê e se ouvir coletivamente, a ministração do púlpito, ele tem que ser praticado na vida, em qualquer lugar. Então, é possível às vezes a gente confundir que estamos fazendo alguma coisa na igreja, lendo a Bíblia, prestando ações sociais, e confundindo que isso é cristianismo. E concorrer fielmente que a igreja está em todos os cultos, escolas dominicais, escolas bíblicas, isso nos torna um bom cristão. Aqueles que fazem isso não chegam nem na metade do caminho, porque deixam de ver o que é realmente importante é converter em ação aquilo que aprenderam. É preciso mudar. Precisamos ouvir, praticar. Quando ele no versículo 23 diz, se alguém ouvir a palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o rosto natural num espelho. Eu quero falar um pouco dos espelhos do tempo de Tiago. Os espelhos antigos, irmãos, eles não eram feitos de vidro. Nós temos espelhos nos dias atuais que têm uma capacidade de mostrar detalhes quando a gente se coloca, mostra as imperfeições da pele. Mas os espelhos no tempo de Tiago eram feitos de metal batido e muito polido, não era vidro. Portanto, o espelho era um metal reluzente que, se colocar a imagem nele, era uma imagem turva, não era uma imagem perfeita, claríssima. Ela está sujeita a ter uma ideia imperfeita, porque às vezes o metal adquire uma mancha, e o rosto está ali
distorcido da sua realidade. Aquele que não toma a palavra para si é aquele que não conhece a si mesmo. Aquele que pega a Bíblia, lê e não pratica, ele não conhece a si mesmo, porque simplesmente a palavra que habita dentro do nosso coração, ela vai mostrar a realidade de nós mesmos, e nós vamos poder ser tratado, transformado, edificado, a chegar à estatura de varão perfeito, em nome de Jesus. Tome esse segundo ponto para a sua vida nessa noite. O crente pratica a palavra, conhece a si mesmo. O crente que pratica a palavra, ele conhece a si mesmo. Uma das piores coisas é você não ter a dimensão da realidade de quem você é. Devemos tomar muito cuidado, meu irmão, para que não esqueçamos o que a gente está vendo no espelho. Às vezes eu digo muito nessa plataforma, olhar para o espelho deve refletir a nossa alma, além do nosso físico. Porque às vezes estamos olhando para o espelho e vendo duas imagens de nós mesmos. Uma ordem de grandeza alterada e distorcida. Se não conhecemos a nós mesmos através da palavra de Deus que nos prepara, nos confronta, há uma outra coisa que acontece: não sentimos sede de Deus. Não temos sede de Deus. Estamos vendo a igreja vivendo dias após dia, vivendo no frenesi de fast food espiritual, espiritualidade terceirizada. Eu preciso que alguém ore e me abençoe, fale com Deus e diga o que Ele pensa de mim, porque eu preciso terceirizar o divino. Eu não tenho sede de Deus. Eu tenho sede das vitórias e bênçãos. Eu não tenho ansiedade para falar com Deus. Eu não tenho prazer em buscar a Deus. Eu me empolgo mais nas raves depois que eu saio do trabalho e estou ali com os amigos nos bate-papos. Mas eu não saio do trabalho com ansiedade de chegar em casa e ter um papo legal com Deus. E colocar para Ele as coisas que deram certo e as frustrações do meu dia a dia. E aí eu passo a semana inteira e eu chego num domingo para ser saciado no culto, porque eu estou esperando alguma coisa na minha igreja que me encha, alguma coisa que me complete e que me faça feliz naquele culto. E quando alguma coisa não é exatamente do jeito que eu quero, eu vou e digo: o culto hoje não foi bom. Complicado, irmãos. Não falamos como Isaías. Chegamos diante de Deus e diz: ai de mim, Senhor, eu preciso de Ti. A gente não fala como Pedro: Senhor, aparta-te de mim, eu sou um pecador. Jesus disse: não, rapaz, o que você é vai deixar de ser. Você vai ser outra pessoa. Você vai ser nascido de novo. Eu não vou me apartar de você. Eu vou contigo até o fim. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: ouça essa palavra. Ele está dizendo que quer ir contigo de mãos dadas até o fim, em nome de Jesus. A gente não fala como Jó. Quando Jó, entendendo a sua natureza de fato, ele diz: eu me abomino no pó e na cinza. E Deus cura ele e diz: rapaz, você sabe onde você estava quando eu criei todas as coisas? Você está na minha mão, rapaz. Eu cuido de você. Você vai ter a dimensão do que eu penso de você, não do que você pensa de você. Eu farei outras coisas, você verá. Aguenta um tanto aí. Amados, a gente deve se resguardar de não fracassar quando a gente olha para o espelho e vê a nossa realidade. Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso fazer. Reunimos-nos muito para conhecer e nos reunimos pouco para praticar. Simplesmente. Estamos juntos para conhecer a Deus demais. E a gente se reúne poucas vezes para praticar Deus.
queria que a gente fizesse o contrário. Gastamos os assentos das igrejas, amados, e gastamos pouco as solas de sapato. Eu queria que a gente fizesse um culto para troca de solado de sapato. É os cultos malucos que depois da quarentena a gente vai ter aqui, pelo menos. Que a gente gaste sola de sapato para ir onde Deus mandou a gente ir, e não ficar onde a gente não deve ficar. Um terceiro ponto, para a gente chegar ao fim. Essa palavra, como está aqui no versículo 25, olha como ela é tremenda na sua vida. Quando Jó diz, eu abomino-me na cinza e no pó. Olha a resposta de Jesus para os Jós do dia de hoje. Seu dia não é um dia abominável. O dia que o Senhor escolheu para a sua vida foi para presentear a terra com o melhor dele em você. Entendeu? Olha o que ele tem para mim e para você. Aquele que atenta para o bem da lei perfeita, lei da liberdade. A lei perfeita porque não vai ser aperfeiçoada, não vai ser melhorada, não vai ser modificada. Essa é a lei perfeita. E ela também é a lei da liberdade. Aquele que atenta, nela persevera. Você é livre diante de uma lei perfeita. Seu papel e o meu é só perseverar. Essa é a única lei que nós devemos cumpri-la. O indivíduo encontra-se verdadeiramente livre. Você é livre em nome de Jesus. Você não está diante das correntes do pecado. Você recebe o título de sacerdote de Deus. Você pertence a uma nação eleita, uma raça, um povo exclusivo. Você é livre em nome de Jesus. Mas antes de tudo, precisamos obedecer a Deus e ganhar essa liberdade. Portanto, aquele que comete pecado é escravo do pecado, meu irmão. Mas Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Se a palavra está encalcada em você, e você é uma pessoa centrada em Deus, você é verdadeiramente discípulo de Jesus, e essa palavra, vocês dirão, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obedecer a Deus é ser livre, como disse Sêneca. Os estoicos diziam, somente o sábio é livre, e tudo é nécio, é um escravo, afirmam. Somente os sábios, eles são livres, e tudo é nécio, é escravo. Aquele que está em Cristo, a sabedoria de Deus vai conduzir, você vai ser sábio. Ele vai dar atributo de sabedoria. Você não vai ser rápido para falar, você não vai ser rápido para se irar, você vai ser rápido para ouvir. Filo expressou: todos aqueles que estão sob a tirania do ódio, do desejo, ou de qualquer outra paixão, são totalmente escravos. Todos aqueles que vivem com a lei de Deus são livres. Na medida em que o homem não obedece, a não ser as paixões, emoções e desejos, não é outra coisa senão um escravo. Quando o homem aceita a verdade de Deus, é quando também se torna realmente livre. Porque então fica livre para ser bom, livre para ser aquilo que deve ser, aquilo que Deus quer que seja. Me ajude aí. Me dá um amém, por favor, em nome de Jesus.
Eu quero citar 2 pontos para a gente fechar. 3. Conclusivamente, tendo o privilégio de terminar com essa mensagem aqui, mas o culto não acaba aqui, a adoração não acaba aqui, ela também não começou aqui, ela está continuando aqui. Primeiro, amados, é necessário adubar o terreno para que a semente frutifique. Você está adubando o seu coração para a semente de Deus frutificar nele? A palavra, ela deve ter raízes profundas em nossa vida. Quando a palavra de Deus tem raízes muito curtas, não as guardamos, não as praticamos e não exercitamos nenhum desses 5 pontos que estamos trabalhando aqui. Aceitamos de bom grado a transformação que Deus opera em nós e através da sua palavra. 2, Tiago, segundo ponto. Tiago faz bem, amados, em nos lembrar que aquilo que ouvimos no lugar santo, temos que vivê-lo em todo lugar. Tiago está fazendo um bem em nos lembrar que tudo o que estamos ouvindo no lugar santo, devemos praticá-lo em todo lugar. De outra maneira, não há finalidade em ouvir, melhor que nem ouça. Por último, Deus não deu a sua lei como um meio de salvação. Não confunda. Ele deu a lei como um estilo de vida. Para quem já é salvo. Aqueles que haviam sido redimidos. A lei não é aqui um meio da salvação. É um estilo de vida para aqueles que já são salvos, comprado com o sangue de Jesus. Diga amém. Deus é bom o tempo todo na sua vida. Ele vai fazer a palavra a partir de hoje germinar. Tudo que a gente for ministrar daqui para frente. Entendemos que Tiago está dizendo: aprenda, guarde, pratique. Simplesmente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Terminamos aqui a mensagem, esse ponto. Deus vai nos permitir em outro momento continuar e aperfeiçoar ela, em nome de Jesus, aplicar em nosso coração com outro momento. Eu sou grato por esse momento, mas um dia de cada vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim, meu irmão. E nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Podemos orar aqui um pouco e depois teremos alguns avisos. E eu implementarei a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo especial e por essa palavra. Em nome de Jesus, faz com que cada letra, cada mensagem aqui, cada ponto, a gente possa aplicar em nossos corações e ser uma aplicação viva de Deus na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos aqui novamente colocar, deve estar aqui no meu canto esquerdo para mim, direito para você. Nós estamos aí com os dados de nossa conta bancária da igreja. E é evidente que nós não estamos tendo momentos de ofertas como tradicionalmente a gente tem. E a gente está com a igreja nesse processo de quarentena. Mas, como vocês sabem, precisamos continuar. E é a igreja que faz isso. Todos nós. Então, te convido para que você possa contribuir, ofertar, mais que tudo, ser um dizimista fiel na casa do Senhor. Estamos precisando de pessoas dizimistas fiéis, pessoas
que entenda a importância do que Deus tem feito na vida delas, e que elas possam contribuir para o reino e a manutenção da obra do Senhor. Vamos orar, amados, para que Deus nos permita que a gente volte para estarmos neste lugar e estarmos cumprindo as nossas obrigações, os nossos compromissos. Senhor, nós queremos te pedir que abençoe a igreja do Senhor. Pai, aqueles que estão com muita dificuldade, quebra todas as limitações, abre portas, frutifica na vida do teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, os que estão desempregados, Senhor, abre portas para o emprego, traz liberdade nesta área, para que a gente possa fazer um trabalho maior do que aquele que o Senhor nos comissionou e ser gratos por desafios a cada vez maiores. Abençoa que todos esses valores que a gente possa estar recebendo em nossas contas, nós possamos cumprir as nossas obrigações. Não queremos ficar em débito com ninguém, não queremos ficar, Senhor, com contas em atraso. Não achamos justo ter os nossos serviços e fornecedores e a gente ficar o nome aí na praça sujo, aberto, em dívida. Senhor, permite-nos sanar todas as contas, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor vai fazer. Temos muitos testemunhos de que em momentos bem difíceis o Senhor chegou, e não vai ser diferente. Então eu quero te dizer que o amor de Deus, ele não é um sentimento, ele é um poder na sua vida. Ele esteja hoje em você, sempre, em sua casa, que permeie o assento do amor e jamais da ira. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o alto preço derramado na cruz, mude o nosso coração, traga uma nova situação, um novo renovo, uma nova realidade de vida. E que as consolações do Espírito Santo, que cuida de mim, de você, que colhe as nossas lágrimas e que transforma a nossa oração numa oração eficaz diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, seja hoje e sempre na tua vida. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando você e sua família, sua casa, em nome de Jesus. É assim o nosso desejo, e temos esse momento ainda de louvor e gratidão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você recebeu a boa palavra do Senhor? Você está pleno? Você está cheio do Senhor? Então você vai cantar assim: os povos, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor, porque o teu reino é eterno, teu reino sempre é eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade.
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, sempre Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, essa igreja te adora, tua igreja te adora. Espírito em verdade, porque o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, sempre te adora. Tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino é eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, sim. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Estamos pra te adorar em espírito e em verdade. Te adora, te adoramos, te adoramos, te rendemos glórias, te rendemos louvor. Que a tua igreja te adora. Sim, essa igreja te